Você é muito bem-vindo aqui no canal Mensagens Proféticas para o seu dia. Eu quero convidar você para se inscrever no canal caso você não é inscrito, ativar aí o sininho das notificações para você acompanhar não só essa mensagem profética, mas todas que nós iremos postar aqui, tá bom? O like, o joinha, o gostei e o seu compartilhamento. Divulgue essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas como você será agora. E se você puder, me seguir no Instagram, é @pastoreliseu_lustosa, e eu aguardo você lá. Gálatas capítulo 5, nós vamos ali a partir do versículo 19, entender um pouco mais. Vamos lá? Essa tradução da minha Bíblia aqui é a King James atualizada, e eu anotei aqui o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, a partir do versículo 19, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos de um por um aqui agora. Eu vou citar rapidamente, sem perder muito tempo, as obras da carne, certo? Então, as obras da carne são manifestas. Aí, 2 pontos. Primeira coisa, imoralidade sexual. A palavra grega é porneia, significa fornicação, prostituição. Está ligado também com a prostituição espiritual, que é chamada de idolatria. A origem da palavra grega é pornos, que significa prostituta, meretriz. As palavras ou as correspondências do hebraico é zanar, que também se refere à prostituição ou infidelidade. A próxima coisa é impureza. É o que, irmãos? Impureza. A palavra impureza, akarkitos, tem um S no final, que vem de arcatasia. Significa, sabe o que? Impuro ou sujo. O termo acartasia se refere a um estado de pureza moral ou física. No Novo Testamento é frequentemente usado para descrever a corrupção moral e particularmente a imoralidade sexual, idolatria e outros comportamentos que são contraditórios à santidade de Deus. Transmite uma sensação de contaminação que separa o indivíduo da pureza e da santificação. E aí, irmão, se eu fosse parar por palavra aqui para me explicar para vocês, era horas e horas. Hoje existe um monte de pessoas que adoram o lixo espiritual. Engraçado que as coisas que viralizam no mundo e nas redes sociais é só coisa negativa, sim ou não? O povo parece só quer ver a desgraça dos outros. É isso que viraliza, é só o lixo. O lixo viraliza, porque o lixo tem muito. Então, são coisas que nos contaminam. Aí você pega um conceito geral. O que é que contamina você? Olha, no entretenimento tem contaminação. No nível acadêmico tem contaminação. Tem contaminação até em níveis teológicos de igreja. Tem contaminação em vários aspectos, em vários sentidos, em vários lugares. E aí é você que tem que discernir, saber que tipo de contaminação que tem vindo sobre a tua vida. E tem gente que ainda é ativo nisso, que ama a sujeira, que ama o lixo, ama se rolar no lixo. A terceira palavra que nós encontramos aí sobre a obra da carne, na minha tradução aqui da King James atualizada, é a palavra libertinagem. Aselgia, difícil. Aselgia é a palavra grega. Significa sensualidade, significa lascívia, licenciosidade. Quando eu vi essa palavra licenciosidade, eu tenho que dar um Google para mim ver o que realmente representa. Licenciosidade, irmão, é uma pessoa que tem um caráter indecente, depravado ou desonesto. Então você percebe que a libertinagem, ela tem várias vertentes, tem várias raízes, tem várias veias, né, da libertinagem. Também significa conduta ultrajante, uma pessoa que choca a decência pública e a moralidade das pessoas. E também uma pessoa que gosta de violência pública e gratuita. Sabe aquela pessoa que gosta de ver o fim dos outros? E se a gente for entrar em cada um dos termos, como eu disse para você, é horas e horas explicando isso aqui. Então, imagina que libertinagem tem a ver com todos esses conceitos
aqui. Quando eu cito sensualidade, irmão, a gente lembra só de mulher, não é? Mas homem não pode ser sensual também não? Sim ou não? E hoje, irmão, do jeito que o mundo tá, do jeito que a energia sexual hoje está sendo praticada ou lidada com ela, o que tem de demônio, o que tem de força espiritual maligna, gerando mais e mais perversidade dentro das pessoas, que você não tem brincadeira. Hoje, ser sensual é ser qualquer coisa. Tem cara transando com árvores, irmão. Aonde que tá... Meu Deus, aonde que na mente de uma pessoa uma árvore vai dar algum tipo de tesão? Sexual ainda. Tá nesse nível ou não tá? Porque o ser humano, ele tá fora do limite. Então a libertinagem entra nesse sentido aí. Sensual, lascívico, falta de decência, pessoa que se porta de uma forma ultrajante, você me aceita ou não aceita? Eu sou agressivo. Tá vendo que se eu começo a mexer, eu vou aprofundando nenhuma só coisa? É coisa, meu irmão. Idolatria. A palavra idolatria, que é a próxima palavra aí, veio de eidolon. Eidolon, no grego é ídolo. Eidolon. E latria ou latreia é culto. Cultuar um ídolo. Cultuar uma imagem. Cultuar uma entidade. Pois bem, é relativo isso ou não? Porque eu posso me cultuar. Eu posso cultuar o meu carro. Eu posso cultuar minha esposa. Eu posso cultuar não sei o quê. Tem gente que hoje cultua político. Não é um conceito muito vasto também? Percebe-se que cada coisa que a gente for colocando, mais coisas vão aparecendo. Temos também a palavra feitiçaria, inclusive feitiçaria, que é a palavra farmaqueia, que tem a ver com farmacon, tem a ver com remédio, com medicamento, com um monte. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque naquela época, irmão, antiga, todo mundo queria procurar uma fórmula mágica. Nós temos aí a história dos alquimistas que queriam descobrir o elixir da vida. O elixir da vida era um remédio de uso universal para curar todas as doenças, inclusive curar a morte, para a pessoa ficar imortal. Imagina, então existe dentro da cultura alquimista esse entendimento, entendeu? Da imortalidade. Eu vou descobrir um remédio, um medicamento, ou naquela época uma fórmula mágica que eu vou ser imortal. Olha que doido isso daqui. Lá na minha casa tem uns 12 anos ou 11 anos, que eu comprei uma Bíblia chamada Bíblia Hebraica Completa. Quando o cara me vendeu, ele falou: olha, pastor, essa daqui é a segunda que mais se aproxima do original. E ela tem uma linguagem toda diferentinha. E eu falei: vou comprar, vou levar. E é bacana a linguagem dela. Quando eu cheguei, na época que eu li Gálatas, eu fiquei impressionado com a tradução dela, quando ela vai usar a expressão feitiçaria. Eu até anotei aqui no meu esboço. Vai dizer assim, ó, os 2 versículos, ó. Olha como é que ela diz, a tradução dessa Bíblia. É evidente que a velha natureza se realiza e ela é expressada mediante a imoralidade sexual, impureza, indecência. Ó, vê que já mudou. Nós lemos aqui na King James libertinagem. E ela já traz mais pertinho. Indecência, adoração a ídolos. Só vem que idolatria está mais perto do original. Adoração a ídolos. Aí quando chega na feitiçaria, olha a expressão que ela usa. E o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Então o que era feitiçaria para eles na época? Usar droga para ficar doidão e entrar no mundo espiritual. Eu lhe pergunto, existem seitas que fazem isso até hoje? Sim ou não? Tem o ayahuasca, né, que agora é moda aí entre o pessoal, o santo daime, o chá do santo daime, e fora que na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, se tu vê antes das entidades baixar, é muita cachaça, é fumo, é um monte de coisas, porque isso abre os portais da mente, deixa a pessoa mais suscetível ao mundo espiritual. E Deus sabe disso quando fala pra gente beber moderadamente, não se embriagar, porque essa linha tênue existe mesmo, entendeu? E tu toma cuidado aí, viu? Tu fica ali entre a realidade e entre o mundo espiritual. Ah, mas aí tem gente que vai falar: ah, mas eles usam isso de uma forma ritualística. Eu não, eu só bebo em casa de boa, sem invocar um santo, sem invocar uma entidade. Irmão, não é isso. Apenas é que isso deixa as pessoas mais suscetíveis a sair de si. E eu não estou dizendo também que todas as pessoas que vão se embriagar vão ficar vendo demônio. Apesar que os caras da pedra, do pó, tudo vão ficar vendo isso aí. Porque abre o mundo espiritual. Eles começam a ver: ah, não, mas é demônio que está projetando na cabeça. Piorou ainda. Porque em vez de estar projetando revelações de coisas de Deus, demônios que estão entrando. A outra palavra que nós temos aí é a palavra grega écrita. Écrita significa inimigo.
inimizades. Inimizade, irmãos, significa hostilidade e tem a ver também com alienação, porque sempre num grupinho de gente brigona, nervosa, tem alguém que vai gerar uma alienação entre as outras pessoas. É uma pessoa alienada. A origem da palavra écritos, que significa inimigo, ou algo ou alguém hostil. Na tradução ainda da King James atualizada, nós temos duas expressões, ódio e discórdia. Só que no original só encontra uma, que é a palavra eris. A palavra eris, que é para ódio e discórdia, significa conflito, significa contenda, significa disputa. A raiz da palavra tem a ver com lutar, tem a ver com brigar e com ficar sempre em guerra. Tem gente brigona ou não tem? Irmãos, eu tinha um primo, já contei isso para vocês, né? Faleceu, inclusive. A gente era metido a maloqueiro, mas ele era um nível acima, entendeu? Da perturbação, da capetagem na vida dele, sei lá que expressão usar. Ele era magro. Alguém desse um murro nele e quebrava ele. Mas, irmão, pensa num cara briguento. Tava andando na rua com ele, a gente já ficava ligado já. Tem hora que fingia que nem conhecia. Porque era alguém olhar pra ele meio torto, ele já queria brigar. O que você tá olhando pra mim? Já fala, o que você tá olhando pra mim aí? E já começava a xingar os palavrões, tudo que você... O que eu já vi dele colocar gente fortona pra correr, eu também eu acho que o cara pensa assim, eu não vou nem perder minha vida numa praga dessa. Vou nem... Mas era ele, irmão, com aquela briga dele, agressivo, violento, todo tempo, todo momento ele queria se impor. Não é à toa que numa dessas baladas da vida, ele encontrou o mais valente e o cara matou ele de tiro. Então, já fica aí o entendimento. A outra palavra para a obra da carne que nós temos aí é ciúmes. A palavra ciúmes, zelos, no grego, aí já tem uma origem também no português que a gente sabe o que é zelo, né? Zelo é uma pessoa cuidadosa, pessoa zelosa, mas aqui o zelo nos ciúmes é o sentido negativo, é uma pessoa obsessiva, ciumenta. Então zelos também tem a ver com ardor, tem a ver com fervor, tem a ver com rivalidade. Dentro da raiz semântica da palavra, nós vamos encontrar também ânsia, tem a ver com uma pessoa ansiosa, né? E uma pessoa entusiasmada. A raiz da palavra no hebraico, para zelos, é quiná, que inclusive quando eu anotei aqui no meu esboço, eu me lembrei de Caim, que a palavra Caim também é dessa mesma raiz de quiná. Por que Caim matou Abel? Uma das respostas é porque ele era invejoso, que ele era o quê? Ciumento. Deus rejeita ele, rejeita a oferta dele, e ele fica com ciúme. Por que Deus aceitou a do meu irmão, não aceitou a minha? Como assim? Eu tenho uma mensagem que eu falo que o Caim é o pai dos vitimistas, da pessoa que só quer ser vítima. Ah, como assim eu sou rejeitado? Como assim me disseram não? Entendeu? Não pode dizer não para esse tipo de pessoa. Isso aí é um outro assunto. Então tem a ver com tudo isso. Outra palavra para a obra da carne é ira. Temos a expressão grega thumos. Thumos significa uma explosão, pega aí, de raiva, uma explosão de paixão, uma explosão de velocidade, uma explosão de indignação. A raiz da palavra tem origem ao verbo tuor, que significa se apressar e também respirar com dificuldade. Já viu a pessoa com raiva, nervosa, coração batendo e já começa a engolir o fôlego? Tá ligado diretamente a isso. E nós estamos falando do que, irmãos? Obra da... Nós não estamos falando do fruto digno. Nós estamos falando do oposto que Deus quer, do que Deus quer de nós. Deus, ele espera o fruto digno. Então, tudo que a gente não deve fazer, eu estou dizendo aqui para você. A outra palavra, estamos correndo, tá? É egoísmo. Tem gente egoísta, irmão? Você é egoísta? Às vezes nós somos, né? Tem hora que deve ser, tem hora que deve ser. Existe uma dose saudável, mas no geral, no contexto geral, o ensinamento de Cristo, a própria mensagem de Cristo é se doar, é fazer pelos outros, é lutar pelos outros. E hoje, na internet, então, que tem gente falando sobre narcisista, ou falando nessas coisas, tem muito. Egoísmo, ariteia é a palavra grega. Significa uma ambição egoísta, significa alguém que gera conflitos, alguém que sempre faz rixas, está ligado também à rivalidade. O egoísta, ele sempre tem o outro como rival, porque ele é que quer ganhar, né? Olha que a concordância Strongs, quando eu procurei lá, olha o que ela diz sobre o egoísta. Aquele que busca seguidores, tudo a ver com o que está acontecendo hoje com redes sociais, né? Ou adeptos, para por meio de presentes. O egoísta também é aquele cara que sabe comprar os outros, dá coisas para comprar os outros. Mas no fundo, ele quer se beneficiar, quer dar presente.
A origem da palavra eritos significa um mercenário, significa trabalhador de contrabando ou de coisas ilícitas. Então, o egoísta, no mundo espiritual, ele é esse mercenário, ele que quer ganhar esse ganho próprio. E até coloquei aqui também, aquele que está visando só o ganho pessoal, só o ganho dele. Isso não é o fruto digno. Outra palavra que nós encontramos aqui é dissensões. Dissensões, a palavra grega, é diacostasia. Significa também estar à parte, separar. Tem gente, irmão, que ele entra na vida da gente só para separar, só para trazer desunião, só para quebrar todo tipo de organização social que a gente desenvolveu ou espiritual. Tem essa pessoa. E vem de uma raiz semântica disha, que significa separar ou colocar em pedaços, que é justamente o que acontece, né? Mas também está ligado ao conceito grego de stasis. Stasis significa uma posição ou uma rebelião. Então, aquele que traz a dissensão é aquele que sempre vai ser o líder da rebelião, que vai começar a disseminar de pessoa em pessoa, gerando discórdia. E também, sobre dissensão ou discortasia, significa aquele que sempre está em um partido oposto, ou aquele que sempre faz um partido oposto. Eu digo aqui, nós vamos beber só água. Aí ele disse, não, eu sou do contra. Que água? Vamos beber Coca-Cola. Sempre essa pessoa do partido contrário. Então isso tem a ver com dissensão. Facção, que é outra palavra que tem aí no fruto da carne, que não é o fruto digno. Eu tenho uma mensagem, uma pregação, que eu prego para pastores e líderes, que eu falo sobre os falsos mestres. Inclusive está aqui nesse livro aqui, tem, tá? Eu falo sobre isso também. Quando eu vou falar sobre o palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Quando nós chega sobre falar de sabedoria, os mestres são as pessoas na igreja apostólica, não nos nossos dias de hoje. Os mestres são aquelas pessoas que nos ensinam a palavra, como eu estou tentando fazer aqui com vocês. Então os mestres, eles carregam um peso maior de responsabilidade, mas também eles carregam um jugo maior de juízo sobre eles. Porque se você não entra na linha, aí é 2 Pedro capítulo 2 que eu prego sobre isso. E Pedro fala sobre os falsos mestres, irmãos, que estão infiltrando na igreja e na vida das pessoas heresias destruidoras, é isso que ele vai usar. E a palavra facção é a palavra aireses, que deu origem, aí depois passou para o latim, secta, depois por português, seita. Então, normalmente quem levanta uma seita não é qualquer pessoa, é alguém que é dotado de sabedoria e conhecimento. E aí, secta também está ligado diretamente ao conceito de seguidores. Para montar uma seita tem que ter seguidores. Mas facção significa seita, significa também heresia, significa uma opinião contrária, significa uma opinião auto-escolhida por mim, ou seja, algo que saiu da minha cabeça, que eu escolhi pensar. E seita sempre está ligado ao conceito de filosofia e religião. Facção ou aireses também está ligado à discórdia e à contenda. A raiz semântica tem a ver com tomar partido e fazer uma escolha, ou escolher algo diferente. Está tudo a ver com isso. Pois bem, estamos chegando no final, tá? Inveja. Tem muita gente invejosa, irmão? Palavra, raiz da palavra é fótomos. Fótomos, que inclusive está ligado diretamente a um conceito de imagem, tem uma raizinha semântica aqui de olhos, por isso que a gente fala o olho do invejoso, tem a ver com tudo isso. A inveja é o ciúme, a palavra pode ser traduzida também como ciúme, mas também significa rancor e despeito, derivado da palavra fotonel, que significa invejar ou ter ciúmes. Vamos lá, está finalizando. Embriaguez. Cuidado aí, viu, irmão, vocês. Embriaguez é a palavra meter e significa beber muito. Quem bebe, muito. Raiz semântica da palavra metil, que significa estar bêbado ou beber até se embriagar. Então tá ligado a isso. Não vou nem gastar muito tempo com isso. A gente entende bom. Agora a palavra é orgia. E diferente do que você pensa, porque quando a gente fala orgia, a gente só leva conotação sexual. 90% de nós vai fazer essa conotação sexual, sim ou não? Mas não é só isso. Orgia, que é a palavra komos no grego, tem a ver com folia, tem a ver com farra, com fazer festa. E aí deu-se também a origem pela conotação sexual
fazer um bacanal, fazer uma festa de prostituição sexual. Mas no sentido normal mesmo da palavra, é uma pessoa que gosta só de farra, que vive só de farra. Ele emenda a semana toda. Todo dia é farra para ele. Todo dia é dia de folia. E percebe que isso é fruto da carne? Percebe que uma pessoa festiva demais tem essa questão. A origem da palavra é folia, inclusive a origem da palavra tem a ver com aldeia, porque folia é quando eu me junto com outras pessoas. Está falando um coletivo, né? Não vou fazer farra sozinho. Sempre tem que ter pessoas. Então, olha a palavra orgia como que é folia, farra. Eu conheço um monte, viu, de gente assim, irmão. Gosta de farra. Cadê o irmão? Veio pro culto? Não. Foi pra onde? Farra. Tem farra gospel também, viu? Tem farra gospel também, cuidado. Outro assunto a gente fala sobre isso. Embora não haja equivalente no hebraico para comos, o conceito vai trazer a ideia no hebraico de zimar. Zimar significa lascívia e maldade. Olha como que eles conectam com o hebraico. E também sabá. Sabá que significa embriaguez. Então, dentro do conceito de orgia, aí repete outros pecados, embriaguez e lascívia. Já usa esses dois conceitos aí. E por último, o apóstolo Paulo, vou voltar lá no versículo, vamos voltar lá, paramos no 19 e fomos até o 20, né, no caso. E depois da orgia, ele vai dizer assim, ó, todas essas práticas que eu acabei de dizer para você. Ele vai dizer assim, ó, e tudo quanto se manifesta, essa tradução da minha aqui é boa, né? Tudo quanto se manifesta semelhante a essas perversidades. Ou semelhante a essas coisas, né? Algumas traduções dizem. Ou tudo que é semelhante a essas coisas. Então você vê que a lista é maior, só que ele resumiu, porque é informação demais. Mas ele diz tudo que pareça, tudo que venha semelhar-se, tudo que se manifeste como essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já preveni antes. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é tudo contrário do que a gente acabou de falar. É o quê? É amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é fidelidade, pessoa fiel, é mansidão, é domínio próprio, e contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É fácil, irmão? É diário isso? Total. Glória a Deus. Quero agradecer você por ter acompanhado e assistido esse vídeo todo. Que você possa edificar outras pessoas. Sabe como? Compartilhando com mais alguém essa mensagem profética. Se você aprendeu algo, se edificou a tua vida, se Deus falou ao seu coração, então você pode compartilhar. Convide outras pessoas para conhecer esse projeto, esse canal, porque esse canal vai abençoar muitas vidas, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, não saia sem marcar o joinha, se inscrever e até a próxima mensagem profética para o seu dia. Deus abençoe.